Boa noite, galera. Tá no ar mais um programa Rostos de Doentes, diretamente de Sarutaiá, São Paulo, contando mais uma vez com a companhia agradabilíssima de vocês aí, que estão toda segunda-feira aí assistindo a gente com carinho, tá joia? Interagindo, compartilhando, comentando e muito mais, tá joia? Hoje a gente vai ter uma enquete super bacana. Primeiro a gente vai passar aqui o que a gente vai falar dos jogos, tá? A gente vai falar de Flamengo e Palmeiras, né? O torcedor do Palmeiras chateado. Corinthians e Atlético Mineiro, Chapecoense e Santos e São Paulo e Grêmio, tá joia? Além do futebol de várzea e o palpite campeão, né, gente? A gente tá com o Thiago aqui, com o Zé e com o GC lá, tá joia? E também a gente vai agradecer aos 1.300, né, Gessé? Quase 1.400, né? Quase 1.400 aí curtidas aí numa única postagem nossa aí no Facebook, tá joia? E também já adiantando que a gente tem nosso canal Rostos de Doentes Sarutaiá, né, Gessé? Isso. Direto do Facebook aí, ó. No YouTube. No YouTube, exatamente. Curtam lá, se inscrevam no nosso canal, tá bom? Hoje a gente vai começar com uma enquete, né? Primeiro vamos noticiar para quem não sabe. Isso. O Filipão foi demitido há cerca de uns 40 minutos. Gente, Pela nota Filipão oficial que o Palmeiras postou que anunciou a demissão do Filipão. não aguentou 3-0 ontem. Na opinião de vocês, a enquete de hoje será: quem deve substituir o Filipão no Palmeiras? É o Luxemburgo, é o Roger Machado, é o Fernando Diniz? Qual é a opinião de vocês aí? Ou mais algum nome que venha aí em mente de vocês, tá joia? Thiago, você que é o palmeirense da mesa aí, quem deve substituir o Filipão? O Filipão. O próprio Filipão. O próprio Filipão. Foi um absurdo que a diretoria do Palmeiras fez e demitiu o Filipão. Você vai me desculpar. Mas não, é mais um erro dessa diretoria incompetente, que o ano passado foi salva pelo próprio Filipão. E eu esse ano demite o Filipão. Eu contrataria pro lugar do Filipão o Filipão. Zé? Agora no meio do campeonato assim, tá pegado, tá disponível. Um que eu sei que tá aí, acho que sem emprego, deve ser o Mano Menezes. Você acha que o Mano Menezes se encaixaria ali no Palmeiras? Não sei se encaixaria, mas é o que tá mais disponível no mercado. Tá no mercado, né, Zé? Tá no mercado. E você, Gessé? Então, pelo futebol que o Palmeiras, o estilo de jogo que o Filipão tenta implantar no time, o que a gente vê aí que pode substituir o mais próximo é o Mano Menezes. E eu, que nem o Thiago, também concordo também com o Thiago um pouco que não demitiria o Filipão, até porque no meio do campeonato é difícil mudar o treinador para implantar um outro estilo de jogo. Eu apostaria no Fernando Diniz em janeiro, por exemplo, para começar a temporada. Eu acho que com a quantidade de peça que o Palmeiras tem de jogadores com muita qualidade do meio para frente, eu acho que o Filipão está desperdiçando esse jogador no estilo que ele faz, de muito lançamento, bola longa, sem troca de passe. Eu acho que o Fernando Diniz poderia dar uma cara nova para esse time. Mas no momento, já que o Filipão não é o técnico mais, o que mais se parece com ele, nesse momento, é o Mano Menezes. O Luxemburgo foi sondado até, só que eu não sei se o Luxemburgo larga o Vasco no meio do campeonato. Mas seria um bom nome também. Se tiver dinheiro, o Luxemburgo larga qualquer coisa. Mas eu iria com o Mano Menezes. Dinheiro der Qualquer problema pro coisa. Palmeiras. Qualquer coisa. Palmeiras e Conhecendo o Luxemburgo, ele larga qualquer coisa por dinheiro. Eu iria de Mano porque o Mano já é acostumado, né, trabalhar com grandes times, é campeão por onde passa. Então acho que o Palmeiras, nesse momento aí que o Filipão saiu, precisa de um técnico, vamos dizer, cascudo, assim, experiente como o Filipão, né? Essa é a minha opinião. Gente, sobre o jogo ontem, Flamengo 3, Palmeiras 0, hein? Onde o Flamengo deu 12 chutes no gol, o Palmeiras 2. A posse de bola foi 66-34 pro Flamengo. Thiago, que jogo foi esse ontem? Jogo para esquecer? Absolutamente, um jogo para esquecer. O Flamengo dominou o Palmeiras. Assim, eu divido o jogo em dois comentários. Assim. O jogo em si, o Flamengo foi muito superior ao Palmeiras. O Palmeiras até fez um gol com 4 minutos, né? Eu nem estava em casa ainda. O Palmeiras fez um gol com 4 minutos, que foi anulado pelo VAR. Acho até bem anulado. E depois só deu o Flamengo. O jogo todo, praticamente, o Flamengo dominou o jogo, fez um gol com 10 minutos. Né? Criou chances para fazer bastante. Fez uma partida espetacular o Flamengo. Um jogo muito empolgante. Jesus acertou muito também. bom, muito bom. É um momento, eu não coloco ainda só na ponta do Jesus. O time é Mas bom. os jogadores estão jogando bem. Né? O Bruno Henrique, O time é muito forte. bem. O Gabriel fazendo gol, sempre fazendo gol. Arrascaeta, O né? Arrascaeta voltando a jogar muito bem. O Ilharão fazendo bons jogos.
Pensando só qual a entrada do Felipe Luiz e do Rafinha, também me ajudou a melhorar o Flamengo. Esse zagueiro que veio de fora, O espanhol. é muito bom também. Então, assim, o time melhorou. Mas, assim, falando do jogo de ontem, ontem foi a campo do time que se classificou na Libertadores contra um time que foi eliminado na Libertadores. Era muito óbvio que o jogo seria daquele jeito, né? O Palmeiras sem Era outro astral, né? sem astral nenhum para ir com o jogo, enquanto isso o Flamengo com o Maracanã lotado, com 70 mil um torcedores. momento melhor, com jogadores vivendo um momento melhor, diferente do Palmeiras. Era óbvio que o Flamengo faria aquele jogo espetacular que fez ontem. Era muito bem provável. Né? Até mesmo se o Palmeiras tivesse saído na frente. Não sei se o placar teria sido diferente. Assim, então, assim, o Flamengo fez um bom jogo. Eu achei, depois a gente vai falar sobre a arbitragem, mas achei que, eu não sei se aquele pênalti foi pênalti de fato. Até o Salve falou que Eu acho que não. Até o Salve falou que não marcaria. Não foi nem no VAR, né? Não foi nem lá. Aí a dúvida é por que com lances contra o Flamengo não vai nem pro VAR. Eu tava naquele cima de Oba-Oba, Maracanã Não lotado. sei, eu não sei assim. Até o juiz entrou no crime. Até marcou o jogo e marcou o pênalti. Assim, mas assim, aí entra a questão do Palmeiras. Trazendo para o dia de hoje, né, depois do jogo, entra a questão do Palmeiras, que faz o que a diretoria do Palmeiras fez um planejamento ruim, jogou nas costas do Filipão mais um ano. No ano passado o Palmeiras também cometeu o mesmo erro. No ano passado o Palmeiras demitiu o Roger Machado depois da Copa do Mundo, né, após uma derrota para o Fluminense no Maracanã. O Roger Machado foi demitido. E no dia seguinte o Palmeiras anunciou o Filipão. Isso já faz um ano e um mês mais ou menos, uns 13 meses. O Filipão veio para o Palmeiras, conduziu o Palmeiras no título brasileiro, invicto, né? Quando ele assumiu o Palmeiras não perdeu mais. Ele mesmo assim levou o Palmeiras para a semifinal de Libertadores, isso sem ter o projeto. Com o carro andando. Pegou o carro andando e fez isso. No início do ano, o planejamento, na minha visão, foi mal feito de novo e quem resolveria os problemas seria o Felipão. Coincidentemente, o Palmeiras levou a Libertadores, assim, até a fase para as finais. Depois da eliminação da Libertadores, já ficou balançado o Felipão. A derrota de ontem obrigou a diretoria a demitir o Felipão. O Felipão sofria muita pressão de conselheiros, né, e de muita gente que não entende de futebol no Palmeiras, que levaria a essa situação. Então, assim, eu acho que foi uma demissão precipitada. Eu não veria o Felipão demitido, eu não faria isso. Não foi culpa nenhuma do Felipão. Não demitiria o Felipão, não, assim, eu não levo a culpa para ele. Entendeu? Assim, tem jogadores que deixaram de jogar do ano passado para cá, tem jogadores que jogam bem um jogo, jogam outro mal. O momento do Palmeiras também é um momento difícil. Assim, o Palmeiras no Campeonato Brasileiro está 7 jogos sem vencer, e 5 jogos desses foram fora de casa, né? Você jogou fora de casa contra o São Paulo, Grêmio, Corinthians, Flamengo. Assim, 4 times grandes que estão na parte de cima do campeonato. Assim, e vai fazer o 6º jogo fora de casa no próximo sábado. Então, assim, a atmosfera do momento também não era para você fazer com cabeça quente. A diretoria acabou fazendo. Leva muito em conta muita pressão, né? A eliminação para o Grêmio. Era um sonho, Libertadores. Que não era culpa do Filipão. Teve um revés, né? Mas a eliminação não foi por culpa. Foi mais por falha do Palmeiras mesmo, defensivamente, que entregou 2 gols para o Grêmio e o jogo já mudou de cenário rapidamente. Mas, assim, sobre o jogo, o Flamengo mereceu vencer, teve um domínio sobre o jogo, até mesmo com esse pênalti duvidoso. E o Palmeiras, no dia de hoje, apresentou essa notícia que muito palmeirense gosta. Foi pego de surpresa? Não, para mim não. Para mim, vindo da diretoria atual, não. Muito palmeirense até pedia a demissão do Filipão. Eu sou um que não pediria, em momento algum. Gessé, Flamengo e Palmeiras. Então, o Thiago falou bem aqui, né? Palmeiras abalado, né? Tem até no palpite lá eu coloquei 3-0 pro Flamengo, né? Você já imaginou aquele astral, né? Eu já imaginei já. De classificado, o jogo desclassificado. Porque o jogo, e até a demissão do Filipão, tinha comentado também, vai ser o 3-0 e o Filipão vai cair. Você falou mesmo. Né? Era uma análise assim até meio que não tão difícil, né? Mas cara, com 3-0, né? É placar. Para um Palmeiras que toma pouco gol é de se espantar. Né? Até eu concordo com o Thiago que o pênalti também, o juiz já deu no embalo ali. Né? Foi no calor da torcida. E o Marcos, que é ídolo
o Marcão, que é ídolo da torcida do Palmeiras, ele fez um comentário que é válido. Ele falou assim que o Palmeiras não tem força nem para reclamar que não foi pênalti. Vocês viram na hora do lance? Desânimo, né? Ninguém foi reclamar. Ninguém foi reclamar. Porque se faz um bolinho ali em cima do juiz, queira ou não, ele vai ter que escutar uma vai ter que coisa ir lá no agora. VAR, vai ter que olhar. Só que como ninguém do Palmeiras falou nada, Ninguém tá se importando. até o VAR falou assim, se nem os jogadores estão reclamando... Ninguém foi. E aquele lance também ali, como é um lance quase que interpretativo, o VAR não é recomendado entrar nesse lance. Até que o VAR fez certo de não entrar mesmo. Mas só que pra mim não foi nada, né? O cara... Foi um choque. Cavou bem ali o... Mas só que o Lucas falou bem ali, né? O juiz entrou na empolgação, né? 2-0, o Maracanã lotado, o time tá liderando, o Flamengo tá jogando melhor futebol. Time apoiado, como a CBF não vai permitir um paulista campeão, de novo. Então, vai ter apoio da CBF, o Flamengo. Então, porque, só não cortando de sério, no ano passado, quando o Paraná vendeu um jogo para Londrina, não, ano retrasado, perdão, quando o América vendeu um jogo para Londrina, a CBF tinha proibido os clubes de venderem manos para fora do seu estado. Aí o Avaí vendeu um jogo para Brasília. O Fluminense também já vendeu, né? O Vasco. Né? Tá tendo vários jogos esse ano. Né? Assim, esse é curioso. O Corinthians jogou com o Vasco lá e vai jogar com o Fluminense lá também, né? Então, e também, só para discordar um pouco desse negócio que só o Flamengo ajudado, a gente vai falar depois, o Santos também ganhou 2 pontos com a ajuda arbitrária também. Né? Que um lance, hoje o Santos é o principal adversário do Flamengo, né? Então, tem um campeonato só. Né? Então, não, e pelos pontos também, né? É igual, né? Estão empatados em pontos e ganhou 2 pontos com a ajuda da arbitragem. Eu acho que o adversário do Flamengo é o Flamengo. Foi ontem, né? O Santos? Foi sábado? Sábado, 19 horas. Foi sábado, né? O jogo de sábado. Mas, que nem o Thiago está falando, o Flamengo, ele é o time que mais que vem jogando melhor, já vem aí tá com confiança. Há um mês, mais ou menos, é o time que vem jogando bonito. Não, o Flamengo depois da derrota pro Bahia. O Flamengo perdeu de 3-0 pro Bahia no começo, um mês. Depois caiu na real. Deslanchou. Né? E que nem o Thiago falou, do meio para frente, todo mundo tá jogando bem. O Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, o Gabigol, então nem se fala. Né? E o Jorge Jesus é um técnico que ao contrário do Felipão, ele gosta do toque de bola. Ontem o Flamengo deu mais de 500 passos, o Palmeiras não deu nem 300, deu 200 e pouco. Então, foi uma supremacia mesmo. Né? Foi 579 a 239. E dando mais que o dobro de passe, eles erraram quase a mesma quantidade de passe. Então, quer dizer, aí você vê a qualidade do time e do outro. Mas esporadicamente, até se fosse em outro momento esse jogo, né? Com o Palmeiras em primeiro lugar, né? E o Flamengo mais abaixo, em outro momento. Fazia 5 anos que o Flamengo ganhou do Palmeiras. Então, e até também, como o Thiago disse, o primeiro gol do Palmeiras, o Bandeira não deu. Se não tem VAR, o Palmeiras ia sair ganhando o jogo de 1-0. Já mudava completamente a história do jogo. Eu acho que não, né? Pode não. O Flamengo daí, o Palmeiras pode se fechar mais. Não, o Flamengo ia ter tempo para virar o jogo, né? Só que o segundo gol, daí o Bandeira deu um impedimento também, corrigiu, né? Já não precisou. Mesmo assim o árbitro foi no VAR porque saiu o gol. Mas falando assim, o Flamengo hoje desponta aí como principal candidato ao título. Não sei ainda, o Palmeiras tem um jogo a menos. Ganhando esse jogo, vai ficar 3 pontos do Flamengo. Ainda tem o segundo turno inteiro pela frente. Não tem como cravar nada, porque antes da Copa América, quando todo mundo falava, o Palmeiras já ganhou o campeonato. Todo mundo não. Quando voltou da Copa América... Eu falei. O Lucas falava. Zé, não é uma boa análise do G7, né? O Palmeiras parece que entrou em férias na Copa América, todo aquele climão de férias, voltou da Copa América e não deu mais nada certo com o Palmeiras. Tá de férias, né? Tem diferença, né? Tá de férias, né? Tá joia. Jogadores que não caíram na melhor. Esse jogo aí eles já falaram tudo, porque nem o São Paulo para trás também, né? Não tinha vontade de jogar, ele já estava assim de aviso. E o Palmeiras, depois que pegou uns jogos aí sem ganhar, mas que os jogadores estão mais animando ainda. Você acha que perdeu a confiança do time do Palmeiras? Está perdendo um pouco a vontade, né? De ganhar jogo, de jogar. Porque o Palmeiras do começo do campeonato, com o Palmeiras agora não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É outro time.
São E os 12, mesmos jogadores. Os mesmos jogadores. 12 eliminações, né? Em 2 torneios importantes. Meio de um mês tá aí. O problema é psicológico também, né? Passa muito pelo psicológico, eu acho. É muito psicológico, muita pressão, né, gente? Mas eu acho também o Filipão, eu estava falando que o Palmeiras foi eliminado contra o Brasil, pensei que cair na Libertadores. Eu não sei se ele vai ficar, não. Foi o que nós falamos, né? Ele não ia ficar. Me deu outra. Porque a gente já estava sabendo que o time quando começa a decadência, né, daí, a depois de trocando de técnico, vai melhorar, né? Mas eu acho o contrário, tem que chamar um jogador. Vai melhorar igual o Flamengo melhorou. No vamos. É, então. Assim, só que vai chegar uma hora que cadê o vamos? Mas Vai tem chegar que uma hora que não vai fazer diferença, né? O Jean O Oddi, esquema tático faz diferença, tudo faz. não sei se o Jean Oddi tá nesse PL ainda, depois dessa varredura que isso tá. O Jean Oddi acabou de postar no Twitter dele que o Palmeiras tem conversas avançadas com o José Mourinho. É sério, Vai é agitar o novidade, né? mercado, hein? Pelo menos em jogo é o mesmo. A única coisa que é igual é o Tio. E o Mourinho tá desempregado? Ainda tá desempregado, Mourinho? Mourinho? Esse tempo atrás estava comentando o jogo. Tá da Europa. Pô, ninguém não tá com o Mourinho, tá nada. Gessé, como é que tá o pessoal aí na nossa enquete, na nossa página? Como é que tá os comentários? Então, já vou dar uma boa noite aqui pro Leandro Sabino, o Bruno Morales, o Alan Mesquita, o Cassiel Felipe, o Josimar dos Santos, o Antônio Félix Manezinho, o Everton Barros, que ele comentou aqui que Deu um Evinho. o Palmeiras não deveria demitir o Filipão, mas já que demitiu, tem que contratar que nenhum. Ele citou aqui o técnico do River, Gadiardo. o Gadiardo, ou então de outro nível, o técnico do Mourinho. Não, Né? Gadiardo não sabe. O Paulo Félix também está junto com a gente aí, o Vitor Henrique. Quem mais? A Cleide Bers também, o Ederson Aparecido. O André lá de Agudos também está sempre nos prestigiando aí. O Leandro Condinho, o Valdício do táxi. O Valdício levou a gente lá e falou que assiste pra nós a gente. Bacana. Isso é legal. Boa noite para vocês aí e obrigado pelos comentários aqui. É isso aí, gente. Como vocês estão juntinho com a gente agora também tem nosso canal no YouTube. Se inscrevam lá no YouTube, tá joia? Vocês vão ver Roxos e Doentes no Facebook e no YouTube, tá joia? Então continue com a gente e também se inscrevam no YouTube, tá bom? Ontem o Felipe Melo deu uma declaração que estava com medo de fazer falta. O que vocês acham disso? Eu acho que é um pouco da pressão que além do que todo time já sofre, ele sofre um pouco mais pelas expulsões, né? Eu acho que ele carrega ainda um pouco o peso da expulsão lá contra o Grêmio, né? Contra o Bahia, ele foi julgado, pegou alguns jogos. Então acho que ele está sentindo um pouco, e a própria torcida, né? Pegando no pé dele por essa parte. Daí, ele, depois de uma derrota dessa, ele vem dar uma declaração dessa. Jogador experiente. Forte, né? Forte, né? Ele tem umas declarações. Ele é polêmico, Felipe Melo. Eu acho que a declaração foi. Eu penso que o jogador jogar sério não precisa ser violento. Eu acho que é fajuta porque Não precisa, ele entrou né? em campo como todos os jogadores. Ele estava muito tempo sem jogar. E ele entrou em campo para marcar um dos melhores times do país. Acho que ele não se achou, ninguém não se achou no campo. Jogar sério, mas jogar não. Não precisa ser violento, nem se precisa. esconder. Acabou a paciência com o Felipe Melo, assim? Você que Não, viu o Palmeiras, não. torcida. Assim, eu questiono o Felipe Melo. Ele tá virando um símbolo. O Felipe Melo fala muita Palmeiras. besteira, tanto sobre política, sobre vários assuntos, fala muita besteira, eu acho. E assim, ele é jogador do Palmeiras, ele tem que saber entender que quem paga o salário dele, em parte, é a torcida do Palmeiras. Então, assim, ele tem que se privar de muitos assuntos. Se ele quer ter a opinião particular dele, ele pode ter. Só que assim, eu penso assim, o Felipe Melo, ele é um jogador que comete erros do nada. Assim, a vida toda dele foi assim. Ele não vai mudar. Vai chegar agora com 36 anos, ele vai mudar, vai controlar o seu pensamento. Ele é um bom jogador, indiscutível, um dos melhores do país, a posição dele. Mas assim, do nada ele faz uma falta e é expulso. Porque na expulsão contra o Grêmio, no jogo contra o Grêmio, a cara do Bahia foi absurda. Mas a do Grêmio foi porque ele fez duas faltas. Uma porque ele fez com 8 minutos uma falta. 8 minutos de tomar um cartão amarelo. O juiz quis Já controlar ficou o o jogo. segundo tempo inteiro para tomar um cartão amarelo e foi expulso. E fez falta no segundo jogo. Né? No primeiro ele comprometeu. No segundo jogo, Mas no segundo jogo ele fez falta. Mas não sairia o segundo gol do com certeza. Difícil, né? Não sairia. Mas nem. Pelo jeito que o Everton foi, né? Mas assim, ele foi julgado, foi punido e não jogaria ontem. Ganhou um efeito suspensivo.
vai ter um novo julgamento, ele deve ser punido. Não sei se vai ser punido. Pode diminuir a pena, né? Não sei se vai ser mantido. Mas assim, o próprio Felipe Melo precisa entender que o time depende dele, mais do que ele depende do time. Eu acho que para abalar um jogador igual o Felipe Melo tem que estar bem pressionado. Gente, para você que está chegando agora, a gente está com uma enquete meio polêmica aí, né, gente? O Thiago acha que o Filipão deve, né? Deveria ser o Filipão ficar O Botafogo recontratado. fez uma vez, demitiu o público, contratou o de novo. Na opinião de vocês, quem deve substituir o Filipão? Qual que é, mano? Uns 50 minutos, uma hora mais ou Uma menos? hora, Uma hora, né? Que foi aí demitido pelo Palmeiras, né? Muita pressão da torcida, diretoria. Não aguentou ficar no cargo o Felipão. Então, na opinião de vocês, quem deve substituir o Felipão? Disse mais alguém aí na live? Então, só para... o Josemar está comentando aqui que o Palmeiras tem que falar também que os outros times melhoraram, né? Que o Palmeiras piorou também, né? O Flamengo mesmo melhorou. Melhorou muito, né? A Copa América deu um alento para alguns ali, né? O Palmeiras não divide ter Copa América para os outros, né? Mas você tem uma hora de pegar esses dois, né? Não muda muito. E ele está falando também, o Josemar, que esses jogadores estão demonstrando que não aguentam pressão. Provavelmente. Uma maioria não aguenta. A maioria, assim, pressão que eu falo de jogar num ambiente pressionado. Tanto é o fato psicológico, né? Psicológico. O Leandro Sabino também falou que já está inscrito no nosso canal. Obrigado aí, Leandro. Leandro, tamo junto. Ele está falando que o Felipe Melo ia ser expulso porque tem que meter o pé no Cebolinha. Falar que o Felipe Melo vai ser expulso também não é prever muita coisa não, viu, Leandro? Naquela jogada, o Cebolinha nem Ele viu que não passaria ali. o Gabigol ficou pedalando na frente dele, ficou olhando. Ele tava batido o Felipe Melo, né, gente? Eu também. Ele ia levantado ele no pé. Se tivesse final, Gente, mais alguma coisa do Palmeiras? Não, eu queria só concluir aqui do Flamengo, que nem a gente estava falando, vários veículos, né, a maioria da torcida, até o Lucas já cravava o Palmeiras campeão antes da parada da Copa Ainda América. cravo o Palmeiras a maioria campeão. da torcida não. Não, de todas as torcidas, falando em geral. Quando voltou da Copa América, o Santos despontou e todo mundo falou, agora ninguém segura o Santos. Hoje todo mundo está falando que é o Flamengo. Então, vamos ver daqui um mês o que nós vamos estar falando aqui. Eu acho que o Flamengo só perde esse campeonato por ele. Não, Tem que muita coisa. ele é o principal favorito. Não, sabe assim, porque assim, nós já estamos na 17ª Acho que rodada. depende muito da Libertadores também, né? Mas a Libertadores Mas acaba não em vai outubro. atrapalhar mais agora. É outubro. Só outubro. O ano passado o Palmeiras foi eliminado da Tem que semifinal. tem que estar O muito ano acima dos passado o outros. Palmeiras foi eliminado da semifinal da Libertadores, foi campeão do brasileiro. Eu acho que a Libertadores, agora nesse final, não muda mais nada. Uma coisa é a seguinte, nós estamos na 17ª rodada. Restam mais 21 jogos. O Flamengo vai pegar qual vai ser o confronto difícil que o Flamengo vai ter? Santos. O Santos na onde? No Maracanã. Aí a última rodada, o Santos só volta a enfrentar o Flamengo na última rodada. Pode já estar decidido. Então assim, o Flamengo vai pegar. O Corinthians e Itaquera, o São Paulo, o Maracanã, já jogou com O Corinthians vai jogar no o Corinthians Maracanã. Né? Assim, o Flamengo tem um restante de campeonato onde ele vai ser. Onde dificilmente ele vai perder ponto. Dificilmente ele vai perder ponto. Eu não consigo ver um time hoje, no momento, que vá conseguir fazer o Flamengo perder. Por exemplo, assim, para o Flamengo perder o campeonato, ele tem que entrar na fase de jogos sem vencer. Eu não consigo ver isso. E ver alguém se dispondo, ganhando bastante. Eu não consigo ver isso. Por exemplo, assim, hoje, isso é um absurdo falar, mas o Flamengo tem 36 pontos, o Santos também tem 36. E se o Palmeiras vencer o jogo que ele tem atrasado, ele vai 33. Isso. Fica 3 pontos. Mas assim, eu não estou falando já da pontuação, estou falando do cenário que se aparece. Tem muita água para rolar. Né? Tem muita água para rolar, mas assim, o Flamengo hoje ele tem um time praticamente pronto, definido. Entendeu? Perdeu com o Ediar, já se falou do Marquísio no Flamengo. Então assim, o Flamengo mudou, não vai perder muita peça, não vai se desmontar. Eu não consigo ver outro time. A tendência do Flamengo é melhorar. Eu não consigo ver um time que vai fazer frente para o Flamengo daqui até o final do campeonato. Pode ser que aconteça. Pode ser uma contusão, uma venda do jogador. O ano passado, nessa altura do campeonato, o líder era o São Paulo. Na 17ª rodada do ano passado, o líder era o São Paulo. Só que ninguém tinha, nem mais otimista São Paulino, tinha a sensação que o Flamengo tem hoje. Porque o São Paulo ainda tinha defeitos a se apresentar. Eu não consigo ver o Flamengo apresentar esse defeito. É muito bem encaixado. O Flamengo contratou muito bem.
se reforçou muito bem na parada para a Copa América. E tá com um técnico novo, no Oba-Oba, tem a torcida, e jogo a jogo. Os jogadores compraram que o técnico passa para ele. Jogo a jogo. Assim, eu não consigo assim, ver. Pode ser que aconteça. Não estou falando aqui que o Flamengo já é o campeão, já pode dar a taça do Flamengo, mas assim, eu não estou conseguindo imaginar que algum time vai tirar do Flamengo. Mas alguém, gente, Zé. O também está dizendo, tem mais 2 rodadas para acabar, né? Depois vamos ver na sequência. Os times que tiver mais, não podem perder outro em casa. Se possível ganhar algum outro fora. Para mim, não perder o ponto marcado não é difícil. Os 2 jogos que ele jogou, ele ganhou. E ganhou alguns jogos fora também. Tá dizendo isso. Isso daí é importante. Agora, que nem o Santos, o Palmeiras, o São Paulo perderam muito ponto em casa. Faz diferença, né? Isso faz diferença. Não pode. Tem que somar ponto fora de casa. E se possível fora e não perder ponto em casa. O Flamengo tem 16 para 17, o Flamengo está acima da pontuação natural. Então pode ser que chegue. O campeonato vai ser disputado, mas vai ser disputado ali por poucos diferenças de pontos. Mas não pode cravar o Flamengo também. Não, ainda gravando o Flamengo. Estou gravando o Flamengo. É uma boa fase. Eu acho no momento decisivo. É um belo time, tá é uma boa crescendo. fase. Tá jogando melhor. No momento decisivo ele está crescendo. Vai ver agora também esses jogos da Libertadores aí que vai dar aí também, né? O que pode tirar do Flamengo é contusão. Dinheiro eles têm, não vai sair por Contusão. qualquer. Por exemplo, se um jogador se contundir, daqui até. Por exemplo, assim, no ano passado aconteceu isso com o Everton. O Everton se machucou no São Paulo. E até hoje também não joga bem. Assim, outro cara que jogava bem na época, que foi aquele Rojas, no São Paulo, assim, se machucou, destruiu. O que pode acontecer, por exemplo, assim, amanhã daqui pra frente a notícia. O Arrascaeta só volta a jogar em 2019, 2020. Aí já muda o cenário. Já muda o cenário. Já muda o cenário. Mas assim, no cenário que tá, é difícil. E o Diego, né? O Diego foi bom. Foi bom, tá muito bom, né? Uma Foi boa. bom É o momento. Parece um jogador, né? E aí, Jessé, como é que tá a galera aí na live? Mais alguma pergunta? Mais alguma? Eles estão aqui comentando aqui que tem palmeirense que falando que não quer o Abel Braga, né? O Everton, o Leandro Sabino está tirando sarro aqui falando que era bom se contratasse o Mano para afundar mais. Eles estão cogitando aqui, né? O próximo técnico do Palmeiras. Mas eu acho que mais seria o Palmeiras, mas o Cruzeiro também foi a mesma coisa. Eu acho o Mano muito O Paulo Félix falou que se o Lucha não tivesse ido pro Vasco, poderia ser uma ótima Palmeiras. Poderia. Mas o Luxemburgo, assim, eu não sou a favor, eu gosto do Luxemburgo, mas eu não sou a favor dele vir pro Palmeiras. Mas não é Vasco, não é contrato que segura o Luxemburgo, nunca foi. Contrato que segura o Luxemburgo, não. Vamos tirar um time bom, então vai. Né? Eu acho o Mano Menezes muito fraco. Ele foi um técnico que passou pro outro lado. Muito no mesmo estilo dele, há 10 anos tá nesse estilo dele aí, velho estilo dele, eu acho que ele tinha que não apresentar inovação. Eu não acho o trabalho do Mano Menezes bom, não. Tem técnicos que começaram